Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ainda mais, capelão sênior e formação em psicologia positiva, maestria em programação neurolinguística, hipnoterapeuta em hipnose ericksoniana clássica e clínica, formação em inteligência emocional, terapeuta comportamental e psicanalista clínico em formação. Tudo isso e muito mais para entregar a você o melhor conteúdo terapêutico, a palavra terapêutica de Deus, que vai gerar transformações e ainda mais saúde mental, emocional e espiritual. Aqui agora, se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, aí conectado em sua casa ou em seu local de trabalho. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Você vai ouvir agora a mensagem, o seguinte tema espiritual, que vai fazer sentido. O hábito espiritual simples que vai purificar sua mente sem que você perceba. Há um cansaço que nem o sono cura. Um esgotamento que não é físico, mas espiritual, emocional e mental. Muitos crentes modernos têm vivido com a mente sobrecarregada, mergulhada em pensamentos tóxicos, ansiedades, depressões, lembranças dolorosas, autossabotagem, procrastinações, crenças limitantes, vícios e medos disfarçados de prudência e outros. Isso é uma guerra espiritual silenciosa, travada não nas ruas, mas nos pensamentos. O mais assustador é que muitos crentes modernos não percebem que estão sendo vencidos dia a dia, semana a semana, mês após mês. Quer se livrar disso? Se prepare. Um pensamento impuro é como corvo negro que sobrevoa o templo da mente e do coração. Um pensamento impuro não pode impedir o voo, mas pode evitar que faça ninho. O problema é que para muitos crentes modernos, esses corvos já construíram castelos. Vivemos em uma geração que alimenta a mente com tudo, menos com aquilo que cura. São horas em consumo constante de informações e debates vazios. A mente humana foi feita para adorar a Cristos. Mas quando ela não adora a Cristos, ela adora qualquer outra coisa. E quer saber o resultado? Um coração e mente inquietos, uma alma agitada, uma fé que se enfraquece sem barulho. Não é que o crente moderno tenha perdido a fé em Cristo completamente, e sim perdeu a clareza, o foco, a disciplina de pensamento e da mente de Cristo. Quer ouvir mais? Ficou interessado? E aqui
mora o perigo espiritual. Uma mente sem filtro espiritual pela palavra terapêutica de Deus se torna uma mente sem direção. E uma mente sem direção, cedo ou tarde, se perde em todos os níveis e sentidos espirituais. A palavra terapêutica de Deus nunca tratou os pensamentos como neutros, ou o seu decreto da palavra de Deus. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Isso é batalha espiritual. Deus sabe que a guerra contra o pecado começa muito antes da ação. Ela começa na semente, no impulso, na ideia. E por isso Deus nos chama a um hábito simples, mas profundo, poderoso: renovar a mente. Renovar a mente não com ideias positivas ou autoajuda, mas com a palavra terapêutica de Deus. Isso é banho diário da alma, um tempo em que a mente é submersa nas escrituras sagradas, não para obter informações, mas para receber purificação. Renovar a mente com a palavra terapêutica de Deus é uma disciplina secreta, mas que transforma tudo. Renovar a mente com a palavra terapêutica de Deus é como limpar lentes pelas quais os crentes modernos enxergam o mundo. Um vidro sujo distorce a realidade, assim como uma mente impura distorce a verdade. E o pior é que muitos crentes modernos não percebem o quanto já estão enxergando tudo sob a névoa do pecado. Se você já se pegou duvidando da palavra terapêutica de Deus, ou até mesmo se afundando em comparações com outras igrejas, talvez a sua mente esteja clamando por purificação. Isso não se resolve com distrações ou positivismo. Só há um meio. Quer saber qual? Submeter o pensamento ao altar da graça de Deus em Cristo Jesus. Quer ouvir mais? Ficou interessado? O hábito espiritual simples que vai purificar sua mente sem que você perceba exatamente este: meditação diária na palavra terapêutica de Deus. Não leitura apressada, não estudo técnico, mas meditação viva, onde a alma mastiga, rumina e absorve a palavra terapêutica de Deus. Um versículo bem digerido vale mais que um capítulo lido com pressa. No momento que a mente se acostuma a habitar nas promessas da palavra terapêutica de Deus, ela começa lentamente a espelhar toxinas do mundo e do diabolos. O milagre da santificação mental não acontece no barulho, acontece no secreto. A cada versículo que desce da mente ao seu coração, o Espírito Santo vai limpando, curando, realinhando. E quando você percebe, aquele pensamento que te dominava já não tem mais voz. Mas quer saber por que isso é tão poderoso? A mente é o campo de batalha espiritual onde o diabo tenta semear suas mentiras. Quando você ocupa esse campo, sua mente com a verdade da palavra terapêutica de Deus, não sobra espaço para o engano, para o diabolos. Você sabia?
É como acender uma vela em um quarto escuro. As trevas não lutam, apenas recuam. E a luz, a palavra terapêutica de Deus, faz isso com seus pensamentos. Não há mente que continue cativa quando é banhada dia a dia pelo Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, esse hábito simples, abrir a Bíblia com reverência e deixar que ela fale com você, é o começo de uma revolução espiritual que começa em sua mente, mas logo invade todo o seu ser. Você sabia? A mente do homem natural ou regenerado pela fé em Cristo é como o campo fértil. Ela dará fruto de acordo com a semente que nela for lançada, mas nem toda semente é divina. Algumas são mentiras sutis, outras são dardos inflamados, outras ainda venenos travestidos de verdades, e muitas vezes o crente moderno começa o dia vencido sem saber porque deixou a sua mente ser ocupada por aquilo que contamina. Não foi uma queda moral, não foi um escândalo, foi só um pensamento, mas foi o suficiente. E é isso que poucos crentes modernos, ou muitos crentes modernos, e é isso que não percebem. Antes da queda, houve uma concessão silenciosa. Antes do tropeço, houve uma distração. Antes do pecado, houve um pensamento que não foi levado cativo. Esse inimigo não grita, ele sussurra, ele não bate a porta. Esse inimigo já está sentado no sofá da mente. Esse inimigo entra pelas frases de uma comparação, se instala no canto de uma lembrança mal resolvida. Esse inimigo se fortalece quando a alma se esquece de orar. O diabo não precisa destruir de uma vez. Ele sabe que pensamentos errados mantidos por tempo suficiente se tornam fortalezas. E uma fortaleza não cai com motivação. Fortaleza cai com armas espirituais. Ouça o decreto da palavra terapêutica de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E aqui está a chave espiritual. O campo de batalha é a mente, mas a vitória vem do espírito humano rendido à palavra terapêutica de Deus. Muitos crentes modernos vivem emocionalmente frágeis, não por causa das circunstâncias externas, mas porque foram derrotados internamente dia após dia por pensamentos que nunca enfrentaram. Muitos crentes modernos acham que o problema é o mundo à volta, mas ignoram que o caos começou dentro deles. Quando se aceita o pensamento de que Deus está distante, de que a graça é insuficiente, de que não há saída, cria-se uma teologia pessoal, baseada na dor e não nas escrituras. E essa teologia errada, mesmo sem intenção, conduz à idolatria dos sentimentos e começa a seguir a própria percepção e não a verdade da palavra terapêutica de Deus. E assim a mente do crente moderno
que foi chamada para crer se torna um altar para o medo. A verdadeira guerra espiritual não começa em cultos de libertação. Aí nas igrejas chamadas pentecostais, mas os pensamentos dos crentes modernos pela manhã, sozinhos em sua casa. Ficou interessado, quer ouvir mais? A verdadeira guerra espiritual não começa nos cultos de libertação, mas diante das escolhas que o crente moderno faz no silêncio e decide se vai alimentar carne ou espírito, se vai repetir aquela frase destrutiva em sua mente ou substituí-la pela palavra terapêutica de Deus, que o confronta com diagnósticos espirituais, ou decide se será vítima dos pensamentos que o mundo e o diabo lhes propõem, ou servo de Cristo Jesus que o renova. Essa é a decisão que define destinos e quase ninguém vê. O maior campo missionário do mundo pode ser a mente de um homem que ainda não se deixou ser transformado pela verdade da palavra terapêutica de Deus. Mas há um caminho, há um hábito, e é mais simples do que parece. É escolher dia após dia o que vai ocupar seus pensamentos. É entender que purificar a mente não é um evento, é uma rotina. Não se trata de sentir algo místico, mas de se posicionar com firmeza contra todo o pensamento que não vem de Deus. Isso exige vigilância espiritual, constância e humildade. Vigilância espiritual para discernir o que entra, constância para manter o que edifica, e humildade para reconhecer que sozinho você não consegue. É o Espírito Santo que convence, limpa, renova, mas ele, o Espírito Santo, não força. Ele, o Espírito Santo, espera ser convidado para habitar em seus pensamentos. No fim, a mente não será purificada por acaso. Ela será moldada por aquilo que você repetidamente permite que a alimente. Você sabia? Quer ouvir mais? Ficou interessado? É como uma fonte. Ou jorra água viva ou acumula lodo. E quem define isso é você. Cristo Jesus já forneceu a fonte. Cristo Jesus já liberou a palavra terapêutica de Deus. Cristo Jesus já deu o Espírito Santo. Cristo Jesus já abriu acesso, mas a sua mente só será transformada, purificada pela palavra terapêutica de Deus se houver entrega, disciplina espiritual e fé. E tudo começa com uma decisão: não aceitar mais pensamentos que Deus não assinaria. Esse hábito espiritual simples, purificar os pensamentos à luz da palavra terapêutica de Deus, se tornará uma fortaleza não de engano, mas de luz de Deus. E essa luz será a base de toda a purificação e transformação que virá depois. Existe um lugar onde os ruídos do mundo perdem força, onde a voz de Deus se torna mais audível e onde a mente antes agitada encontra descanso. Esse lugar não tem holofotes, não exige performance, não cobra méritos.
é o lugar secreto e é lá que o hábito espiritual simples, transformador, acontece. O silêncio diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitos crentes modernos subestimam esse momento porque não parece produtivo, não produz aplausos, não gera conteúdo visível, mas é nesse silêncio profundo que a alma grita, que o espírito do homem se alinha e que os pensamentos são purificados por uma presença que não precisa ser explicada, apenas acolhida. O mundo moderno teme o silêncio, prefere o barulho de mil distrações a encarar o eco do próprio vazio. O mundo moderno preenche o dia com músicas mundanas, vídeos mundanos, notificações, conversas e quaisquer coisas que impeçam o confronto interior. Mas a mente que nunca silencia, nunca é curada. Cristo Jesus não compete com o ruído. Cristo Jesus fala na brisa suave. Cristo Jesus sussurra verdades eternas aos que param para ouvi-lo. Não há purificação mental possível enquanto o homem estiver correndo, agitado, inquieto. É preciso parar, é preciso sentar-se diante de Deus Pai, não com pedidos apressados, mas com entrega silenciosa. E nesse silêncio, Deus começa a purificar. No lugar secreto, a mente começa a se reorganizar. Aquilo que pareceu gente perde força. As mentiras que te dominaram começam a desmanchar. Os medos que te guiavam se mostram frágeis. E pouco a pouco, pensamentos celestiais vão tomando lugar dos pensamentos mundanos. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A presença de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, tem esse poder. Ela limpa sem agredir, transforma sem barulho, muda sem espetáculo. Não é algo que você consegue explicar depois. É algo que simplesmente aconteceu. Você saiu diferente. A mente estava escura. Agora a luz. Isso foi fruto do silêncio que você decidiu abraçar. Esse hábito tão simples é negligenciado por muitos crentes modernos porque parece improdutivo. Ficar calado diante de Deus? Não é melhor orar em voz alta, declarar, clamar, interceder? Tudo isso é valioso. Mas há uma hora em que só o silêncio cura. É como uma alma que, cansada de falar, decide apenas ouvir. E mesmo que nenhuma palavra venha dos céus, naquele momento, o coração é tocado, a mente aos poucos se rende, os pensamentos impuros são desarmados e o Espírito Santo encontra espaço para trabalhar, para agir, para operar. É nesse silêncio que o Espírito Santo trabalha como médico da alma, do pensamento, sem pressa, sem barulho, mas com precisão cirúrgica espiritual. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Há pensamentos que só se calam quando a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é mais forte que o argumento do medo.
E isso não acontece numa agenda corrida, nem numa fé mecânica. Acontece quando alguém decide estar com Cristo, não por obrigação, mas por desejo. Esse tipo de entrega é raro, mas poderoso. E é nesse ambiente que a mente é tocada pelo Eterno. Sem que você perceba, o Espírito Santo começa a cortar, curar, alinhar. Você apenas esteve ali e o Espírito Santo faz tudo mais. No fim, a mente purificada pela palavra terapêutica de Deus não é que decorou mais versículos ou venceu mais debates teológicos, mas a que foi mais lavada, purificada pela presença de Jesus Cristo. A mente que habitou mais aos pés do Salvador Cristo em silêncio. A mente que se esvaziou das vozes do mundo e do diabolos para ser preenchida com a verdade da palavra terapêutica de Deus. Esse hábito simples de silenciar diante de Cristo Jesus no lugar secreto é um dos mais negligenciados e mais poderosos. E se você o praticar com constância, perceberá que pensamentos que te escravizavam há décadas já não têm mais domínio. Onde a presença de Jesus Cristo é contínua, a mente é purificada sem alarde. E há uma diferença entre ler a Bíblia e ser purificada por ela. Muitos crentes modernos passam os olhos pelas Escrituras como quem percorre uma paisagem conhecida, mas poucos permitem que ela, a Bíblia, corte, penetre, limpa e transforma. E é exatamente aqui que está o segredo que tantos crentes modernos ignoram. A mente não se purifica apenas com força de vontade, mas com a exposição constante à palavra terapêutica de Deus. Não se trata de decorar versículos como formas místicas, mas de se submeter a um processo contínuo, como quem toma um banho diário, não por obrigação, mas porque sabe que a alma acumula impurezas. E se o corpo precisa de água, a mente precisa da purificação pela palavra terapêutica de Deus se banhasse nela. Cristo Jesus disse aos seus matetés, discípulos, ouça o decreto de Cristo Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João, capítulo 15, versículo 3. Isso não é uma metáfora suave, é uma declaração de realidade espiritual. A palavra terapêutica de Deus tem poder de limpeza e não apenas informa, mas transforma. A palavra terapêutica de Deus entra onde nenhum conselho humano pode entrar. A palavra terapêutica de Deus alcança pensamentos escondidos, expõe motivações corrompidas. A palavra terapêutica de Deus dissipa mentiras que o diabolos plantou há décadas. Quando a mente é exposta à palavra terapêutica de Deus, com reverência e fome, o processo começa. E, mesmo que pareça pequeno no início, com o tempo os pensamentos mudam de cor.
A verdade da palavra terapêutica de Deus substituiu a dúvida. A fé ocupa o lugar do medo. Os céus começam a culpar a mente. Ficou interessado, quer ouvir mais. Mas há um detalhe importante. Essa purificação não acontece por fluxo do solvente de uma solução pouco concentrada. A palavra terapêutica de Deus só limpa o que está aberto para ser lavado. Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, disse aos seus discípulos, ouça o decreto mais uma vez: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Há cristãos que leem a Bíblia com o coração fechado, a mente fechada, como quem cumpre um ritual. Leem a Bíblia, mas não digerem. Ouvem a Bíblia, as pregações, mas não obedecem. E por isso continuam com a mente carregada, os pensamentos confusos, a alma em cativeiro espiritual pelo diabolos. Não basta ler, é preciso se render à palavra terapêutica de Deus. Não basta conhecer, é preciso se expor à palavra terapêutica de Deus. Quando isso acontece, algo começa a mudar. A mente que antes vagava por preocupações começa a encontrar repouso. O pensamento que antes flertava com pecado começa a sentir repulsa. A memória que antes alimentava rancor, ódio começa a ser curada. A palavra terapêutica de Deus é viva, eficaz, e onde ela entra, ela opera. Às vezes dói porque corta, às vezes confronta porque expõe, às vezes silencia porque não precisa explicar, mas sempre transforma em todos os níveis e sentidos espirituais. E essa transformação é o caminho para a verdadeira liberdade mental. Pensamentos cativos se tornam pensamentos libertos. E não porque a pessoa se esforçou demais, mas porque permitiu que a palavra terapêutica de Deus, que a palavra de Cristo lavasse tudo, purificasse tudo. E é aqui que muitos crentes modernos se enganam. Acham que precisam sentir algo especial toda vez que leem a Bíblia. Esperam um arrepio, uma emoção, uma palavra arrebatadora, reveladora. Mas purificação da mente acontece, na maioria das vezes, com um processo lento de um rio que escorre por sob pedras. Não é sempre espetacular, mas é constante. Não é sempre visível, mas é real. O Espírito Santo usa a palavra terapêutica de Deus dia após dia, mesmo quando você não percebe, e de repente, quando você menos espera, aquela velha tentação já não te seduz, aquele velho medo já não te paralisa, aquele velho padrão de pensamento já não te domina. Portanto, não despreze esse hábito simples, mesmo quando parecer seco, mesmo quando não sentir nada, continue, leia a Bíblia, medite na Bíblia, fale a verdade da palavra terapêutica de Deus em voz alta. Deixe a Bíblia ecoar pelos corredores da sua mente, cada versículo lido com fé,
é uma gota dos céus que cai sobre a terra seca dos teus pensamentos. E com o tempo, o deserto mental se torna um jardim. E você começa a perceber a mente que antes era um campo de batalha espiritual, agora é um jardim, um santuário celestial. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Não porque você venceu sozinho, mas porque permitiu que a palavra terapêutica de Deus lavasse tudo. Isso é santificação, isso é liberdade. Isso começa com um hábito simples de abrir a Bíblia todos os dias com sede. Orar não é apenas falar com Deus, é respirar com Ele. E uma mente que não ora, por mais inteligente que pareça, está sufocada. A oração, quando feita com sinceridade e perseverança, se torna uma ponte entre o caos interior e a paz que exerce todo entendimento. Ouça o decreto da palavra de Deus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo não está falando de uma repetição mecânica, mas de uma mentalidade constante de entrega. A mente que ora é como uma jornada sempre aberta para os céus. E quanto mais aberta, mais luz entra. Quanto mais constante, mais o Espírito Santo encontra espaço para agir. A oração tem um efeito invisível e profundo sobre os pensamentos. Ao verbalizar angústia diante de Deus, você expulsa da mente o que antes fermentava em silêncio. Ao confessar medos, você os entrega. Ao agradecer, você muda o foco. A mente ansiosa se torna mente grata. A mente confusa se alinha. A mente aflita se rende. Mas isso só acontece em orações. Mas isso não acontece em orações apressadas ou recitadas como mantras. A oração que purifica é aquela feita com alma. É quando o Espírito Santo se derrama, quando o coração rasga, quando o silêncio é quebrado por gemidos que só os céus entendem. Essa oração não decora frases bonitas. É neste lugar de honestidade que a mente começa a ser tocada. Porque enquanto você ora, o Espírito Santo começa a trabalhar nos bastidores do pensamento. Ele, o Espírito Santo, traz à tona o que precisa ser confrontado. O Espírito Santo revela o que estava escondido. O Espírito Santo consola o que estava ferido. A oração é o lugar onde o Espírito Santo reordena a mobília da mente. E muitas vezes você sai da oração sem nenhuma resposta clara, mas com a mente leve, a alma limpa, o coração em paz. Isso é um milagre que poucos crentes modernos valorizam. Enquanto o mundo corre atrás de resultados visíveis, Deus trabalha nas profundezas invisíveis da mente renovada. Mas orar exige coragem. Coragem para parar. Coragem para se despir. Coragem para ouvir o que não quer ouvir. É por isso que muitos crentes modernos fogem da oração real. Preferem distrações,
ocupações, ativismo religioso. É por isso que muitos crentes modernos preferem estar ocupados com as coisas de Deus do que expostos diante de Deus, do Deus das coisas. Você sabia, mas a mente que não ora se torna presa fácil do diabolos em todos os níveis e sentidos, porque pensamentos não purificados se acumulam, se distorcem, se multiplicam, e o que era só uma semente vira uma árvore. Por isso, a oração não é opcional, é sobrevivência espiritual. Quem não ora, não respira, e quem não respira sufoca e morre. O segredo da mente purificada pela palavra terapêutica de Deus não está em orações longas, mas em orações constantes. O segredo da mente purificada pela palavra terapêutica de Deus não está na eloquência, mas na verdade. O segredo da mente purificada pela palavra terapêutica de Deus não está no volume da voz, mas na sinceridade do coração. É possível lavar a mente com poucas palavras se elas forem cheias de fé. É possível ser renovado em 5 minutos de oração ou menos, enquanto outros passam horas em repetições vazias, porque o que Deus procura não é performance, é verdade espiritual. E quando Deus encontra um coração e ora de verdade, Deus começa a transformar a mente sem que a pessoa perceba. O pensamento se eleva, a mente se alinha com os céus, o coração se aquieta. Isso é oração. No fim, tudo se resume a isso. Você precisa orar não para cumprir uma regra religiosa, mas para continuar vivo espiritualmente, para manter a mente sã em um mundo que enlouqueceu, para resistir às tentações que nascem como pensamentos e crescem como atitudes. E se você cultivar esse hábito, orar com frequência, com sinceridade, com humildade, descobrirá que há uma limpeza que só os céus podem fazer, uma purificação silenciosa, mas poderosa, uma reforma interior que começa com uma simples frase: Senhor Jesus Cristo, purifica minha mente, ensina-me a pensar como o Senhor pensaria. Essa oração feita de coração é o começo da verdadeira liberdade. A mente humana foi criada para contemplar, para absorver e transformar o que vê em alimento espiritual. Por isso, tudo o que entra pelos olhos, cedo ou tarde, molda o que pensamos, desejamos e até mesmo como cremos. A Bíblia não trata os olhos como ferramentas neutras. Cristo Jesus foi claro. Ouça o decreto de Cristo Jesus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Ou seja, o que você permite que entre os seus olhos define o estado da sua alma. O que você contempla, você internaliza. O que você assiste repetidamente, te assiste de volta.
Vivemos na era da imagem. Nunca fomos tão bombardeados por vídeos, fotos, notícias, propagandas. E muitos cristãos acham que isso não afeta sua vida espiritual, mas não percebem que estão cultivando distração, impureza e ansiedade a cada deslizar do dedo. Um vídeo aparentemente inofensivo pode se tornar o ponto de partida para uma cadeia de pensamentos destrutivos. Um clique pode abrir uma porta que demora meses para ser fechada. E o mais perigoso, tudo isso acontece com o consentimento do próprio crente moderno. É o crente moderno entregando o controle remoto da mente nas mãos do mundo e do diabolos. A mente não foi feita para suportar tantos estímulos e por isso está doente. As pessoas estão inquietas, desatentas, dominadas por um ciclo de dopamina digital que as impede de meditar, orar ou ler e serem curados pela palavra terapêutica de Deus com profundidade. A pureza mental exige um confronto radical com os hábitos visuais. Os hábitos visuais. Não se trata de legalismo, mas de santidade. Se você quer ter pensamentos limpos, precisa cortar as fontes que o sujam. Não adianta pedir paz a Deus enquanto alimenta a mente com conteúdos que glorificam a violência, a sensualidade, a vaidade e o orgulho. A purificação da mente passa necessariamente pela conversão dos olhos. Isso significa que talvez você precise renunciar hábitos que cultiva há décadas. E sim, isso vai parecer exagerado para muitos, mas a pergunta que precisa ser feita é: o que está em jogo? A sua mente é solo, sagrado demais para ser entregue ao lixo do mundo e do diabolos. E se o Espírito Santo habita em você, ele habita nos seus pensamentos. Portanto, tudo o que você consome ou está edificando ou apagando a presença do Espírito Santo que habita em você. Não existe zona neutra espiritual. Cada imagem, cada som, cada conteúdo está alimentando algo dentro de você, ou a carne ou o espírito. E o que você alimentar crescerá. Mas há uma alternativa. É possível transformar o que você vê em instrumento de santificação. É possível cultivar uma dieta visual que fortalece a fé em Cristo Jesus. Ficou interessado? Quer ouvir? Não é fugir do mundo, mas filtrar o mundo. É usar a tecnologia sem ser escravizado por ela. É seguir aquilo que edifica, consumir o que alimenta, meditar no que aproxima de Deus. Isso exige disciplina espiritual, mas o resultado é glorioso. A mente começa a respirar de novo, os pensamentos se tornam mais leves, a presença de Cristo Jesus se torna mais sensível, não porque Cristo aproximou mais, mas porque você venceu
removeu o que estava abafando a voz de Cristo Jesus. Portanto, se você deseja uma mente purificada, comece pelos olhos. Ore antes de assistir. Reflita antes de consumir. Fuja do que contamina. Abrace o que edifica. Faça da sua terra um altar, não um abismo. A mente que é purificada pela palavra terapêutica de Deus começa com os olhos que são consagrados e é o Espírito Santo que habita em você está pronto para fazer essa reforma. Mas o Espírito Santo espera a sua decisão. O que você vê está moldando quem você se torna. E a pergunta que os céus fazem hoje é: você está permitindo que o que entra pelos olhos glorifique o Espírito Santo que habita em você? A resposta a essa pergunta define o futuro da sua mente e o destino do seu coração. A mente é como uma casa com muitas portas e os pensamentos são visitantes que batem esperando permissão para entrar. Você sabia? O que poucos crentes modernos percebem é que, embora não possamos controlar quem bate, podemos decidir quem atravessa a porta. Essa é a essência da vigilância espiritual. Muitos crentes modernos vivem aprisionados não porque o diabo os invadiu à força, mas porque deixaram a porta da mente aberta, aceitaram pensamentos de derrota, deram abrigos a vozes de acusações, zero alianças com ideias de impurezas ou incredulidades. Tudo começou com uma permissão silenciosa. Um pensamento entrou, nunca mais saiu. Ouça o decreto da palavra de Deus. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A mente é o portão de entrada do coração. O que é aceito na mente se enraiza na alma. E quando a alma é contaminada, todo o corpo sofre. Quantos pecados começaram com uma fantasia mental? Quantas crises foram alimentadas por suposições? Quantas decisões erradas foram tomadas porque um pensamento falso foi acolhido como verdade? O diabo não precisa te destruir diretamente. Ele apenas sugere, insinua, semeia. E se o diabo encontra o coração e mente distraídos, a semente brota. Mas você não é uma vítima sem defesa. Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, te deu armas espirituais. Cristo te deu discernimento espiritual. Cristo te deu autoridade espiritual. Isso começa com um hábito simples de examinar o que entra. Um pensamento chegou, pergunte, glorifica a Deus? Isso é puro? Isso edifica? Isso me aproxima de Jesus? Se a resposta for não, então esse pensamento não é um visitante, é um invasor. E você tem autoridade espiritual para dizer não. Não importa se o pensamento parece inofensivo, o veneno mais mortal vem, às vezes, disfarçado de doçura. Ficou interessado, quer ouvir mais?
A mente do cristão não é uma praça pública onde qualquer um pode falar. A mente do cristão é um templo e no templo só entra o que é santo, ou só deveria entrar o que é santo. Essa vigilância espiritual precisa ser contínua. Não é um exercício pontual, é um estilo de vida, porque os pensamentos batem a porta a qualquer hora. De manhã, ao acordar, no meio do trabalho, à noite, quando a solidão fala mais alto. É por isso que a mente que é purificada pela palavra terapêutica de Deus é resultado de prática constante, como uma sentinela que vigia o portão, mesmo quando todos dormem, o cristão precisa discernir espiritualmente. Esse pensamento vem de Deus ou do engano? Esse impulso me leva ao altar de Cristo ou ao abismo? Essa lembrança é um chamado ao arrependimento, metanoia, ou armadilha de culpa. Só quem aprende a interrogar os próprios pensamentos aprende a caminhar com liberdade em Cristo Jesus. Isso é cansativo às vezes, porque o mundo está sempre tentando lançar pensamentos novos e a carne sempre está buscando justificar os antigos. Mas vale a pena, porque cada pensamento vencido pela palavra terapêutica de Deus é uma cadeia quebrada. Cada mentira discernida espiritualmente pela palavra terapêutica de Deus é uma verdade fortalecida. Cada vez que você diz não para um pensamento impuro, você diz sim para a santidade, e a santidade é violenta. E essa prática com o tempo se torna natural. Você já não aceita qualquer coisa. Sua mente se torna seletiva, seu espírito se torna sensível e o diabolos começa a perder espaço. Aquela mente tem dono, que é Cristo, Jesus. No final, purificar a mente pela palavra terapêutica de Deus é aprender a escolher. Escolher o que entra, escolher o que permanece, escolher o que deve ser expulso. Você não é refém dos seus pensamentos, você é mordomo deles. E o Espírito Santo, quando convidado, te ensina a discernir espiritualmente, a rejeitar, a renovar. Essa prática simples e sagrada muda tudo. Por quê? Quando a mente é limpa, o coração floresce. E quando o coração floresce, a vida inteira muda. Você não controla o que bate, mas tem autoridade espiritual para decidir o que fica. Guarde sua mente como se ela fosse um altar, porque é isso que ela se torna quando você consagra até os seus pensamentos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mente que não se rende a Jesus Cristo nunca encontra descanso. Ela corre o tempo todo, calcula, compara, justifica, planeja, se culpa, se inquieta, mas nunca repousa. Porque descanso verdadeiro não é ausência de pensamentos, é presença de Cristo Jesus nos pensamentos. Ficou interessado? A mente purificada pela palavra terapêutica de Deus não é aquela
que sempre está em paz, mas aquela que mesmo em meio à guerra sabe onde repousar. Isso acontece quando o orgulho se curva, quando o controle é entregue, quando o coração finalmente diz: eu não dou conta, Senhor. Purifica, domina, governa o que penso, o que lembro e o que desejo. Rendição é uma palavra pesada para o mundo moderno. Parece fraqueza, parece derrota, mas no reino de Deus, rendição é o início da vitória espiritual. Quando você entrega sua mente ao Espírito Santo, ele começa a colocar ordem onde havia caos. Ele, o Espírito Santo, não apenas limpa, ele reorganiza pensamentos antes dominados por medo, agora regidos por fé em Cristo. Pensamentos antes presos em culpa, agora lavados, purificados pela graça de Deus. Pensamentos que gritavam em torno de si, agora giram em torno de Cristo Jesus. Esse processo é tão sutil quanto poderoso. Você não percebe exatamente quando aconteceu, mas sabe que já não pensa como antes. E aqui está uma verdade libertadora. Jesus Cristo não espera que você tenha uma mente perfeita para se aproximar-se dele. Ele, Jesus, quer que você se aproxime, mesmo com os pensamentos desorganizados, impuros, pesados, porque é no altar da rendição a Cristo que ele começa a sua obra. Muitos deixam de buscar a Deus porque acham que precisam estar limpos para entrar. Mas é justamente ao entrar que serão lavados, purificados pela palavra terapêutica de Deus. O lugar de cura não é o fim da jornada, é o início. E o Espírito Santo não tem nojo da tua confusão. O Espírito Santo não se escandaliza com os teus pensamentos ocultos. O Espírito Santo já os conhece, ainda assim quer te restaurar. Mas é um ponto decisivo aqui e quer saber, se prepare para ouvir. Essa purificação exige sinceridade. É possível fingir para os outros. É possível esconder da igreja. É possível parecer com saúde quando por dentro está em ruínas. Mas, diante do Espírito Santo, nada está oculto. O Espírito Santo vê os pensamentos que se formam. O Espírito Santo ouve os diálogos internos que ninguém mais escuta, e mesmo assim ele clama: vinde após mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Essa promessa é para a mente. O alívio não é só físico, é mental, emocional, espiritual, mas só acontece quando a alma se entrega inteira. Portanto, o hábito espiritual mais transformador pela palavra terapêutica de Deus talvez não seja o mais complexo, talvez seja o mais simples. Render-se, entrar no quarto, fechar a porta,
colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu entrego até meus pensamentos. É nesse lugar que o milagre começa, mas não no grito, mas na entrega, não na perfeição, mas na verdade. E à medida que essa prática se repete dia após dia, a mente se torna altar para Cristo, o coração se torna morada e a presença de Cristo deixa de ser uma visita e passa a ser residência. E onde o Espírito Santo habita, o engano não permanece. No fim, a mente que se rendeu à palavra terapêutica de Deus é a mente que descansa, não porque os problemas acabaram, mas porque a confiança começou. Não porque tudo faz sentido, mas porque Cristo Jesus é suficiente. Essa é a promessa. Ouça o decreto da palavra terapêutica de Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Gostou do conteúdo espiritual, hábito espiritual simples, que vai purificar a sua mente sem que você perceba, e eu sei que a sua mente foi purificada. E aqui agora quer entregar ou deseja entregar a sua alma para Jesus Cristo no momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino selado e muitos benefícios espirituais advirão. Então venha para Jesus agora. Confesse seus pecados a Jesus. Ele vai perdoar você, purificar você, salvar você e batizar você no Espírito Santo. Tudo isso ele pode fazer, mas entregue sua alma para Jesus. Confie em Jesus. Jesus Cristo é a única esperança, salvação de sua alma, mas faça isso hoje, enquanto o seu coração bate em seu peito, ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus.